Fala galera, Gustavo aqui do Fogo na Cozinha para mais um conteúdo para vocês, tá? Hoje a gente vai estar falando do estoque, tá? Só uma dica para vocês, a gente tem um Instagram onde a gente dá muito conteúdo lá no Instagram também, passa muita informação para vocês, aqui no YouTube a gente tem também, então acompanha a gente, se inscreve aí, é muito importante essa troca pra gente, a gente dá esse conteúdo para vocês aí, porque até ajuda a gente na consultoria que a gente aplica para as empresas aqui, a gente trabalha todo esse processo e é interessante a gente saber se a gente está conseguindo ser claro no negócio que a gente está explicando, a gente quer ajudar o maior número de pessoas também, então curte a gente aí, dá seu feedback, responde aí se você tiver alguma dúvida, faltou algum esclarecimento, comenta aí embaixo também, manda um direct pra gente que a gente responde, beleza? Então, como hoje a gente vai falar do estoque, o estoque é um negócio que é importantíssimo. No meu restaurante teve uma época que a gente estava fechando só no prejuízo e aí quando eu comecei a gerenciar as compras, eu estava fechando com 6 mil de prejuízo todo mês quando eu ia fazer a DRE lá e olhar, e depois que eu comecei a gerenciar minhas compras, eu comecei a rapidinho, com um mês eu já comecei a ficar no 0 a 0. E por que disso? Porque estava tendo roubo? Não, muitas vezes tem desperdício, né? Muitas vezes se perde material, não se controla, compra-se demais para o outro mês, estraga, some. Então é importantíssima a gestão do seu estoque se você quer ter um negócio mais lucrativo, tá? E aí alguns hacks que eu vou dar para vocês aqui, umas dicas, né, que vocês aplicarem nos seus negócios e vocês vão ter bastante resultado. Primeira coisa é você ter definido um processo claro para isso. Então, como é que funciona a gestão do seu estoque? Como é que funciona desde a parte do recebimento, quando chega a mercadoria, até o processo de armazenagem? Você tem uma planilha para controle do estoque? Como é que é feito esses lançamentos? Tá? Hoje existem inúmeros sistemas na internet que fazem esse processo. É muito difícil você ter algum sistema que seja tão bom no controle de estoque, por isso que eu gosto muito, né? E a gente dá na nossa consultoria uma planilha de estoque, onde o cliente consegue definir ali sua quantidade mínima, gera a lista de compra conforme essa quantidade. Então é importante você controlar ele, tá? Mas independente se você não tem Excel, se você não tem um sistema, mesmo que seja manual, tá? Esse controle de estoque ele precisa ser feito, tá? E aí, outra dica que eu dou restrinja o acesso ao estoque, tá? É importantíssimo que seu estoque seja restrito, que poucas pessoas entrem lá. Lá está muito dinheiro e não pode ter um acesso fácil para isso. Não que vá ter alguns desvios, mas que as pessoas talvez vão usar demais, não vão ter cuidado, você não vai ter controle, tá? Então é importante ter isso. Depois que você definiu esses processos, que você controlou e definiu quem são as pessoas que estão lá, tá? Você vai gerar alguns treinamentos para essa pessoa. E aí você começa pelo recebimento. Na hora de receber o material é importantíssimo pesar. Tem muita gente que eu conheço que não tem uma balança, cara. Um dos restaurantes que a gente estava dando consultoria, eles falaram, não, a gente compra sempre do mesmo fornecedor e ele tem um controle lá, a gente já foi lá e já viu o processo dele. Falei, cara, pesa, eu já tive problema com a Sadia, eu já tive problema com a Seara, eu já tive problema com o meu entregador do Hortifruti. Hortifruti, então, cara, é terrível, porque os produtos não vêm embalados certinho, e eu tava tendo muito problema. Então, o meu restaurante era um restaurante de comida saudável, e aí eu pesava tudo. Tanto que eu pedi para começar a vir todos os produtos por quilo. Então eu pedia que o alface viesse por quilo, que a couve viesse por quilo, que a cebolinha viesse por quilo. Por que por quilo? Porque eu queria pesar. Eu queria saber se o que eu estava comprando eu estava pagando. E até mesmo porque eu vendia isso no quilo. Então, para eu poder fazer o cálculo disso, ficava muito mais fácil para mim nesse processo. E, cara, inúmeras vezes eu tive problema. Até que quando eu comecei a fazer isso diariamente, né, foi quando eu estanquei esse problema que eu falei para vocês no início do vídeo. E aí eu não tive mais problema, porque o cara sabia que no meu restaurante
ia ser pesado. Então eu não assinava a nota enquanto eu não pesasse tudo. Depois o cara até começou a falar, Gustavo, não tem problema, cara, pesa, libera meu motorista, assina e depois se tiver algum desvio você me fala. Cara, todo dia de manhã, e eu comecei a fazer isso de início, depois eu treinei um colaborador e ele fazia isso. Então eu treinei um colaborador, ele fazia isso, e aí ele ia conferindo toda vez, pesando item por item, anotando, vendo na nota lá. Então cria esse procedimento. Esse outro restaurante a gente falou também da consultoria, ele teve um problema grande também com o quilo de carne e depois isso some. Por quê? Cara, os fornecedores, eles sabem quem confere e quem não confere. E aí, às vezes, o motorista, o entregador, tá alinhado com o estoquista lá e, cara, vocês nem imaginam o quanto de coisa que acontece nesse negócio e por isso que a gente precisa pesar, para saber o que a gente está recebendo, a gente está pagando, tá? Depois desse processo, é importante você definir onde que você vai armazenar isso. Também olhar as características daquele produto. Então, lá no meu recebimento, eu tinha produtos que vinha amassado, que vinha estragado. Pô, eu olhava e falava, cara, ó, esse tomate aqui veio ruim. Na hora, WhatsApp pro cara mandava, ele, Gustavo, tô mandando para você outro, tá? Não tem problema. E aí eu comecei a estancar esse sangramento. Então, uma dica para vocês é isso, cara. Recebimento é uma parte muito importante. Se, às vezes, seus produtos, igual lá na minha loja, cara, tinha que chegar às 7 horas da manhã. Às vezes, o cara chegava às 6h30, entrava uma funcionária às 6 horas, os caras já estavam entregando. Você não vai estar lá. Você precisa treinar essa pessoa, tá? Precisa ser uma pessoa de confiança que vai fazer esses processos. E a forma mais fácil, uma outra dica que eu vou dar, faça isso através de um fluxograma. E o que seria isso? Cara, são balãozinhos assim que você vai colocar, e aí você vai colocar aqui, recebimento, tá? Aí você vem aqui, depois o cara recebeu, qual é a próxima etapa? Conferência. Aí na conferência ele vai saber, produto está de acordo com a especificação? Sim. Né? Então o que eu faço? Recebo e guardo o material. Não? Então eu entro em contato, aí você define, é com o comprador? Né? Então entra em contato com o comprador para poder verificar o que vai ser feito. Comprador liberou o material? Beleza, eu volto para cá, né? Registro e guardo todas as compras. Então, um fluxograma é muito fácil para você fazer e muito intuitivo. E isso pode ficar colado na parede do seu restaurante, lá na área do recebimento, tá? Para esse cara tá sempre ali conferindo e seguindo esse processo. Beleza? Uma outra dica. Depois é você organizar o estoque. A gente já fez até uns vídeos falando sobre isso, da importância de estar organizando. Recebeu a mercadoria, já guarda. Cara, quanto negócio eu já vi que o cara recebe, assina a nota e a carne fica ali do lado de fora, sabe? Desperdiçando. Outra coisa, às vezes o cara não abriu a embalagem também para verificar. Cara, a carne, se a carne não é congelada, ela tem que estar com aquela cor, né? Dependendo se é uma carne de porco ou uma carne de boi, mas com as características. E isso precisa estar lá escrito para o cara também, na parede. Ó, a carne bovina tem que estar com aquela cor mais avermelhada, não pode ter nenhum pedaço preto, porque senão é coisa que vai ser desperdício. Seu cozinheiro vai lá, vai cortar e vai jogar aquele material fora. Então, às vezes, imagina só, você pagou num filé mignon R$60 o quilo, e aí, sei lá, que seja 10%, toda vez está indo embora porque tem uma parte que o seu cara do recebimento não conferiu. Então, assim, estoque é a parte mais importante do negócio, tá? Você, dono de um restaurante, dono de um negócio gastronômico, precisa ter um controle muito grande do estoque. Tá? E para finalizar, eu queria dizer outra importância do estoque. Com o estoque bem controlado, você vai conseguir calcular seu CMV. Tá? Então, para você poder gerenciar o seu negócio, você sabe a importância de um CMV dentro do negócio e é ali a parte mais importante. Então, com esse controle do seu estoque, você vai chegar no final do mês e você vai ver, porque tem muita gente que na hora de calcular o CMV, ele só olha o que ele comprou. Só que às vezes
dentro daquele mês. Só que às vezes foi um mês que ele estava com estoque, o mês passado foi ruim, né? Sobrou muita coisa e aí ele está aproveitando aquilo, ele não comprou nada. Então o resultado daquele mês vai ser excelente. E está errado. Na hora de você calcular seu DRE e calcular seu CMV, você tem que fazer estoque inicial, né? Mais a compra, menos o estoque final. E se você não controla seu estoque, como é que você vai fazer isso? Tá? Então, assim, essa foi a dica de hoje. Controla bem seu estoque para você poder ter resultado, para você conseguir fazer a gestão do seu negócio. Beleza? Um abraço.